Abre a tua Bíblia comigo, Salmo 125. Glória a Deus, aleluia. Salmo 125. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero já de antemão justificar algo aqui para os irmãos. Às vezes, quando eu cheguei no ministério, falei com o nosso pastor que a gente prega muito, ministra bastante, né? Eu só estaria alguns cultos assim, né? E às vezes vocês não me veem aqui, não é porque eu não congrego e não desobedeço, não, porque eu estou debaixo da bênção do ministério e do pastor. Aleluia. Amém, queridos? E às vezes eu não estou aqui é porque eu estou ministrando. Quantas vezes vocês me viram aqui é porque eu não tinha lugar para ministrar. Então eu venho para a minha igreja, porque eu não sou de encher banco de igreja de ninguém fora dos dias de culto. Amém, querido? Amém. Fica até um conselho para você, porque se você tem culto na tua igreja, por que você vai encher banco da igreja dos outros? É verdade. E se eu sair daqui, eu só saio se for para ministrar, pregar, porque cantar eu não canto mesmo, é só para pregar mesmo. Amém, irmãos? Porque tem muita gente aí convidando Bertrano, convidando Ciclano, só para encher banco de igreja. Você não foi feito para encher banco de igreja, não, irmão. Você foi feito para ministrar a palavra. Amém? Se te convidar para qualquer lugar, vai lá na minha igreja, vou fazer o que lá? Vou pregar ou vou cantar? Por que você vai deixar o banco da tua igreja vazio? Por quê? Para fazer nada? Só para fazer volume? E eu não saio. Todas as vezes, até no congresso, eu não tinha agenda, eu vim para a igreja. E quando eu estou aqui na campanha, que eu tenho algum compromisso, eu venho, fico um pouco, daqui a pouco eu vou lá. Você vê que no final do culto eu estou aqui de novo. Então, na realidade, eu quero que os irmãos estejam orando por mim. Amém? Eu expliquei já com o nosso pastor, porque toda a minha vida eu tenho que dizer ao meu pastor, não tenho que dizer a ninguém. Você não tem que se abrir para ninguém. A sua vida é com o seu pastor, a sua pastora. Amém, querido? Amém. Eu aprendi desse jeito. Dá trabalho para o pastor, irmão. Liga de madrugada, liga a qualquer horário. A cara da pastora é brincadeira. É brincadeira, calma aí. Tem um horário, amém, irmãos? Eu falo isso, mas tenho muito respeito pelo nosso pastor. Amém? Tem que ter um horário também. E assunto de igreja se trata na? Só se for uma coisa muito urgente, né? Amém, querido? Né? Amém. Eu aprendi, coisas de igreja se trata na igreja. Amém, querido? Chama lá no fundo lá o pastor, chicote estrala, você sai chorando e a bênção é grande. Amém, Salmo 125. Eu já fiquei feliz vendo a esposa do Bruno Regina as irmãs ali, né? Ela com o peso todo ali, ela está firme na rocha, aleluia. É verdade, segura aqui para não cair, o pau quebrando. Isso é uma bênção, velho. Não é bênção. Salmo 125, eu quero deixar uns versículos assim. Os que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para? Sim. Permanece para? Sim. Como estão os montes em roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu, desde agora e para? Sim. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda a sua mão para a iniquidade. Versículo 4. Faz bem ó Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quantos aqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos levaram-eis ao Senhor, com os que obram a maldade. Paz haverá em Israel. Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, esse texto fala acerca de um texto de Davi. A Bíblia fala que ele está narrando aqui acerca da confiança. Repita comigo, confiança. Confiança. Olha para o teu irmão do lado, que você confia em quem, irmão? E a Bíblia fala-nos acerca desta confiança. Davi, ele estava narrando acerca dos que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para. Sim. Então a permanência, então ele estava falando, quem era Davi? Davi era o filho mais novo de Jessé o Belemita. Para quem conhece de história, sabe que foi um menino
você e para você entender. Era uma estrutura sobre a vida dele, porque Davi, ele se colocou em algumas fases, que as fases que nós passamos. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: todo mundo passa por guerra. Diga para ele: todo mundo passa por guerra, mas Deus é com você. Você acredita nisso? E a Bíblia até mesmo mostra a estrutura de Davi, acerca do que ele passava no seu cotidiano. Quem era Davi? Davi era o rejeitado, apontado, diminuído, o fruto de adultério, alargado. E olha que ele passou tanta guerra na nossa vida. Quem está falando aqui é o Davi. Davi estava falando acerca de um texto que o próprio Deus deu para ele. Falou assim: quem escreve essa história sou eu. Porque olha só a estrutura de Davi. A Bíblia diz que ele cuidava da ovelha do seu pai e ministrava, até mesmo cuidando das suas ovelhas. A Bíblia diz que ele cuidava das ovelhas de papai com a vida. Diga: cuidar das ovelhas com a vida. A Bíblia diz que em uma da situação veio um leão, pegou uma das ovelhas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, a unção desceu sobre a vida dele, que ele matou o leão. Ele matou o leão. A Bíblia até mesmo diz que, passar o tempo, veio de novo um urso e pegou mais uma das ovelhas. O Espírito de Deus desceu sobre a vida dele e ele matou o quê? O urso. A Bíblia diz que a unção do Senhor estava sobre a vida dele. Olha para o teu irmão lá e diga assim: a unção de Deus está na tua vida. Quem tem unção da glória, quem tem unção da lugar, quem tem unção vence. Quem tem unção, irmão, tem o céu aberto. Pode adorar o nome dele, porque o céu está aberto. E a Bíblia diz que a unção era sobre a vida dele. Olha só a estrutura desse menino. Esse menino começa a crescer com um preconceito muito grande. A Bíblia diz que os seus irmãos eram homens de guerra, que servia o soldado do rei. A Bíblia diz que houve uma grande guerra. Um inimigo muito grande se levantou contra Israel naquele tempo. Se o nome era Golias de Golates, a Bíblia diz que ele pergunta para o rei: rei, como está a guerra? O rei pega, oculta e fala: a guerra está bem, meu rei. É mesmo? E aí, como está a peleja? Está boa assim. Daqui a pouco o menino escuta uma voz dizendo: não tem homem aí, Israel, para pelejar contra mim. Daqui a pouco o rei, ele pega e fala: mas rei, de quem que é essa voz que está bramindo no meu ouvido, desafiando o nosso povo, irmão? O mundo aí fora está desafiando o nosso povo, mas olha, se prepara aí, que Deus vai levantar um ungido nesta noite aqui, para derrubar lá para a queda. Ei, você quem Deus vai levantar? Levanta a mão, levanta a mão. É você que Deus vai levantar. É você que Deus vai levantar. Se prepara aí, papai vai por pedra, e a pedrada vai ser na testa do gigante. Deixa eu ver quem tem unção aí, tem unção aí, tem unção aí, tem unção aí. Se prepare aí, que hoje você veio triste, mas vai sair daqui contente. Vem pra baixo, mas vai sair pra cima, porque tem unção, tem unção. E quem é essa voz aí que está se levantando contra o rei? Há um grande camarada, é um gigante, é mesmo, posso estar peleando, mas você é menino ainda, escuta. Tem muita gente desacreditando do nosso potencial. Posso ter a cara de menino, jeito de menino, mas a pedrada aqui é certa. Olha para o teu irmão do lado e diga assim: cara de menino, jeito de menino, mas um Deus que dá pedra está comigo. Ei, ninguém vai atirar pedra em você não, mas você vai atirar pedra no gigante. Se prepara. A Bíblia diz que ele pega e se põe a lutar. Era um camarada sem honra, sem respeito. Era um camarada sem conhecimento. A Bíblia diz que ele vai na guerra. O que ele faz? Com uma pedra derruba o quê? Ele derruba o gigante. A Bíblia diz que ele com a própria espada. Eu até imagino, pensar o que acontece. Hoje em dia dentro da igreja tem muita gente trocando espada. Diga: trocar espada. Tem muita gente trocando espada. Qualquer coisa fura aqui, indireta aqui, lança aquilo ali e vai desse jeito aqui. Ei, é porque conhece coisas e começa a falar ali e lançar daquele outro lado. É um troca de espada. Eu imagino quando Davi, se Davi estivesse aqui,
cabeça do nosso adversário. Diga assim: Deus vai pôr os meus adversários na minha mão. Deixa eu ver quem acredita nisso aqui. Quem fala de você vai ter que falar bem. Quem critica a tua vida vai ter que falar bem. Quem te colocou lá embaixo vai ter que te honrar. Quem tentou te diminuir vai ter que te abençoar. Joga a mão pra cima e aí vai receber. É isso, olha só. Arilson, olha só a estrutura desse menino. Menino de guerra. Sabe o que ele faz depois da morte do gigante? Primeira coisa que ele ganha é honra e respeito. Diga honra. Respeito. Quem vai pra guerra tem honra e tem respeito. Tem muita gente querendo cantar bonito, pregar bonito, mas sabe o que acontece na hora da guerra? Retrocede atrás. Quer pregar bonito, mas na hora que o pau está quebrando, é o primeiro a ficar em casa com a cara de delegado do lado lá, sem querer fazer nada. Deus não falou comigo, nem vai falar. Deus não me usa, nem vai usar. Não. Olha pro teu irmão do lado, dá um sorriso, mas tu aqui pensando: é covarde ou é valente? E aí? É covarde ou é valente? Vai enfrentar ou vai recuar, meu irmão? Levanta a mão comigo, levanta a mão, eu quero profetizar. Tem novos valentes se levantando nesta noite. Você vai ser o primeiro a vir para a guerra. Você vai ser o primeiro a vir para a peleja. Se prepara que o papai vai pegar na tua mão. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Quem vai para a guerra tem o quê? Honra e respeito. Como você quer conquistar alguma coisa? Às vezes tem pessoas que ficam imaginando como pode esse menino pregar. Eu vi